Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Desejo que a bênção e a graça e as virtudes do nosso Deus e também do seu divino Espírito Santo, que Ele possa nos conceder as virtudes do seu divino Espírito Santo, nos dando a oportunidade de sermos alimentados durante o decorrer desta santa reunião de oração dedicada a Ele, o nosso Deus, através do ministério importantíssimo de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador. Desejo que as preciosas bênçãos do nosso querido e santo irmão Aldo esteja na vida de todos os irmãos. Creio que os irmãos que aqui estão reservaram esses minutos para louvor, para adoração, para buscarmos a perfeição, para que também através da oração, cada um dos irmãos possam receber o alimento espiritual. Mas para isso acontecer, é preciso que nós desligamos de tudo que é material e reservamos esses minutos para Deus, o nosso Pai. É o momento de nós esquecer das coisas materiais e ligarmos o nosso espírito a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Mãe Virgem Maria Santíssima. Assim como citou o apóstolo São Paulo, que refere o seguinte ao seu povo, isto naquele tempo, nos dias de hoje: a igreja de Cristo na terra, ela é o corpo de Jesus Cristo, somas de conjuntos da mesma natureza, que liga ao Espírito Santo de Deus, liga a Ele, Jesus, liga ao Consolador, junto à Santa Vó Rosa e também junto ao Santo Irmão Aldo, pois através da oração é possível a santificação de cada um, fazer a sua oração, pedir sabedoria, pedir mais fé e ter mais entendimento da verdade do reino dos céus, os ensinos que aqui nós aprendemos para ter uma vida intelectual diante de Deus, nosso Pai. É orando que nós recebemos as virtudes do Espírito Santo e tenhamos força, sabedoria para lutarmos e para vencer as diversidades que existem na vida da humanidade, até mesmo em nossa vida, para nos tirar da graça, para nos tirar da proteção divina de Deus. É através da oração que nós iremos vencer. Por isso convido os que estão sentados, que puder, fiquem em pé. E a oração, ela nos transmite para que assim nós possamos ter uma vida merecedora, uma vida digna. E também a oração, ela executa a soberana vontade na vida de todos nós, para buscarmos do alto dos céus, para que assim possamos nos termos o alimento espiritual. Nós vamos cantar todos juntos o hino de número 1, Igreja Forte.
Santíssimo e eterno Deus, o nosso Pai, graças te damos ao Senhor, por ter nos dado mais esta oportunidade, ó Pai, para se reunirmos ao Senhor, assim como teus filhos fizeram, deixar os seus lares, deixar os seus afazeres, os seus negócios, vem em busca de alimentar o seu espírito, de fortalecer ainda mais, se santificarmos no caminho do bem e da verdade, que é este caminho apostólico. Nós aqui unidos estamos a família apostólica, ó Pai bendito, neste momento tão solene, desse culto de louvor e adoração e dedicação ao Senhor, ao teu divino Espírito Santo. Peço que nos conceda sabedoria, ó Pai, para vencermos as lutas da vida, para termos aqui na terra dias melhores, até mesmo para que assim, a cada dia, nós, os teus filhos, sejamos unidos no mesmo amor, para que nós possamos termos a perfeição, para sermos aqui nesta terra os teus filhos e termos a santidade divina do Senhor, ó Pai. Queremos também neste momento glorificarmos e adorarmos a Jesus, o autor da vida, o Salvador da humanidade. Adorarmos também a nossa mãe, Maria Santíssima, ela, todo o nosso carinho, todo o nosso amor, todo o nosso respeito e louvor e adoração à Senhora Mãe. Querida e Santa Vó Rosa, a Senhora como Espírito da verdade, baluarte da verdade, a coluna principal desta igreja, junto a Jesus, as duas fiéis testemunhas de Deus, e que a Senhora, representante do Espírito Santo do Pai, com a certeza que a Senhora Santa Avó já enviou anjos e santos para estar aqui conosco, santos profetas, santos apóstolos, anjos e santos. Nós não temos a honra de vê-los, mas através da nossa santificação, da nossa obediência, do nosso respeito, do nosso comportamento com a presença dos santos que aqui já estão, que são enviados para participarem conosco deste momento solene. Querida avó, peço que a Senhora traga o alimento dos céus, alimenta a tua igreja, fortalece-nos no caminho do bem e da verdade. Santo irmão Aldo, grande profeta de Deus, pastor desse rebanho, entrego em tuas poderosas mãos o trabalho do púlpito, o trabalho dos teus filhos coristas, dos diáconos, diaconisas, enfim, todo o trabalho na nossa santa reunião. Quero entregar em tuas mãos, santo profeta de Deus, e assim por tudo a nossa gratidão, o nosso louvor e adoração ao nosso Deus, ao seu divino Espírito Santo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Nós vamos cantar todos juntos o hino de número 82, ao Espírito Santo. Apostólica
os irmãos presentes poderão tomar seus lugares. Prezados irmãos, já é do conhecimento de todos os irmãos que a nossa reunião de hoje é uma reunião muito importante e uma reunião muito poderosa, porque tem constatado muitos irmãos ter recebido bênção, o amparo, a graça, a proteção da Santa Vó Rosa, do nosso Deus e também do seu divino Espírito Santo, pois a oração é muito importante, como mostrei, para que assim nós possamos, através dela, vencer o mal, evitarmos o pecado e cuidarmos melhor de cada um de nós. A oração, ela é a fortaleza para a nossa vida, para que possamos pedir algo muito importante a Deus, a Jesus, para aquilo que nós estamos precisando. A oração é uma arma para nós defendermos dos ataques do poder do mal. Por isso que nós temos hoje a reunião, para que assim possamos buscar do alto dos céus o alimento, para nos fortalecer, para prosseguirmos a nossa semana e ter dias melhores e felizes aqui na terra. A oração é buscar a sabedoria para vencer a cada dia da nossa vida. Portanto, nós iremos agora ouvir pelo coral o hino CS de número 160, o joio e o trigo.
frutos da santidade, da humildade. Ele
Prezados irmãos, tivemos 3 mensagens cantadas pelo nosso coral, nos preparando para a mensagem que será lida para o conhecimento de todos os irmãos. Portanto, eu peço atenção de todos para acompanhar comigo a leitura. Mensagem de reunião de oração, Poder de Deus, parte 2. Na semana passada tivemos a primeira parte que fala sobre o poder de Deus. Poder de Deus é personificação de toda fé, de todo poder. A vida de Deus se chama vida eterna. Deus é onisciente, que tem saber absoluto, pleno, que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas, onipotente, que dispõe de autoridade, poder absoluto, cujo poder é ilimitado e restritos. É onipresente, que está presente em todos os lugares, em todas as partes da vida. A primeira manifestação do poder de Deus que conhecemos se dá na criação. O poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual Ele pôde realizar tudo que lhes agradem, e tudo que a sua sabedoria dirija, e tudo que infinita pureza da sua vontade resolva, como santidade e a beleza da sua vontade e de todos os atributos de Deus. Assim, o seu poder é aquilo que dá vida e movimento a todas as perfeições da natureza divina. Este maravilhoso poder de Deus, Pai Criador, do seu divino Espírito Santíssimo, também exercido pelos santos e anjos que, por ordem e em nome de Deus, receberam o galardão de servir ao Pai, sendo que este poder é exercido por eles, conforme a vontade soberana e a perfeita justiça de Deus. Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, Consoladora Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são os 4 santos de maior autoridade de toda a criação divina e exercem todo o poder nos céus e na terra. Portanto, estimados irmãos, o poder de Deus é perfeito, infinito, e atua sobre tudo e sobre todos, comanda os seus santos e anjos para exercer a sua vontade, misericórdia e justiça. Nesta igreja apostólica, somos ensinados a crermos e confiarmos neste poder do Pai Criador, exercido pelos seus santos e anjos sobre nós, para nos proteger e abençoar e livrar-nos dos perigos e das maldades e fazê-los verdadeiros filhos de Deus, com a esperança de um dia alcançarmos o reino dos céus e toda a eternidade. Há muitos fatos registrados nas Sagradas Escrituras que comprovam esta verdade, de que os santos e anjos integram o poder de Deus e o representa, como está ensinado pelo profeta Daniel, onde escreve o seguinte: houve 3 servos de Deus, muito piedosos, homens tementes a Deus, por isso eram obedientes, santificados, e era como prefeitos das cidades da antiga província de Babilônia, e quiseram obrigá-los a adorá-los uma estátua ao invés do Deus vivo, o nosso Pai. E como
resistiram à ordem do rei, este mandou trazê-los à sua presença e, em resumo, disse-lhe: se não adorares a estátua que fiz, sereis lançado na mesma hora dentro do forno ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam os servos de Deus ao rei: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos e quem nos pôde livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus e nem adoremos a estátua de ouro que levantaste. Então o rei se enfuriados e mandou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou que lançasse os 3 filhos de Deus naquele forno de fogo ardente. Acontece que o rei foi vê-los. Jogaram no forno apenas 3, porém, surpreso e admirados, disse: vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e os aspectos do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E chegou mais perto da porta do forno de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saia e vinde. Então eles saíram do meio do fogo. Eis aí como o poder de Deus é representado pelos santos e anjos dos céus. Apenas um santo, revestidos deste poder, que ficou ao lado dos 3 na fornalha de fogo ardente, os salvou da morte, pois saíram lisos e nem o cabelo deles se queimou. Outra referência à manifestação do poder de Deus através dos anjos encontra-se na palavra de Jesus. Na verdade vos digo que aqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subir e descerem sobre o Filho de Deus. Outro fato ocorrido momentos antes da prisão de Jesus comprova o poder de Deus exercidos pelos anjos. Como um dos que estavam com ele cortou a orelha de um soldado à espada, e disse-lhe Jesus: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensar que eu não poderei orar ao Pai, que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? O Senhor Jesus poderia ter se livrado da morte na cruz, mas não fez, para que se cumprisse as escrituras dos profetas e chegasse até nos dados bênçãos prometidas a Abraão, e para que fossemos libertos da maldição da lei, os quais foram abolidas por Jesus. Outro acontecimento que comprova a participação dos anjos no poder de Deus é ocorrido com o amado apóstolo São Pedro. O rei Herodes, perseguindo a Santa Igreja Apostólica primitiva, depois de mandar matar a espada Tiago, irmão de João, mandou prender também São Pedro. O apóstolo São Pedro, amados irmãos, ele foi um homem muito temente a Deus. Um homem que Jesus, ao deparar com ele pela sua imensa sabedoria e também pela sua coragem, porque o apóstolo São Pedro era um homem muito corajoso, ele não tinha medo de ninguém,
de maneira alguma. Era um homem fiel a Deus, a Jesus, e era um homem corajoso. E Jesus viu nele. E Jesus disse: Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus estava dizendo que ele entregaria o governo da igreja primitiva nas mãos dele, o apóstolo São Pedro, porque ele iria ser uma rocha para Jesus, pela sua obediência, pela sua santidade, pela sua santificação e também pela sua coragem, e a sua humildade também, porque ele venceu, e Jesus entregou nas mãos dele o governo daquela igreja. Para os irmãos terem ideia, até a sombra do apóstolo São Pedro curava. Certa vez um homem sentado na porta do templo de Jerusalém pedindo esmola, o apóstolo São Pedro chegou e disse: eu não tenho ouro e nem prata para te dar, mas do que tenho te dou, levanta-te, saia daí, e sai andando. Aquele homem saiu pulando de alegria no templo de Deus em Jerusalém, agradecendo pelo milagre que foi realizado na vida dele. Então veja a coragem que o apóstolo São Pedro sempre teve, amados irmãos. E aqui ainda nos fala: e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 soldados, para que guardasse, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. O apóstolo São Pedro, pois era guardado na prisão, porém a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, por ser um homem santo, um homem obediente. E quando o rei Herodes estava para apresentá-los, naquela mesma noite, São Pedro dormia entre 2 soldados, ocorrendo com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam-o na prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando o lado de São Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos os da cadeia. E disse-lhe ao anjo: cinge-te e ata a tua sandália. E ele assim o fez, e disse-lhe: mas lança às costas a tua capa e segue-me. E quando passaram a primeira e a segunda guarda da prisão, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, andaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E São Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos do rei Herodes. A igreja permanecia em constante oração a Deus, a São Pedro, e era muito justo diante dos olhos do Senhor. Por isso que se manifestou o poder de Deus através de um anjo para livrá-los das mãos do rei Herodes e daquela prisão. A fé que praticamos, ensinamos, é genuinamente apostólica. Foi dividida e pregada por Jesus desde o passado. Passou para os seus apóstolos e discípulos, e hoje a igreja ensina esta mesma doutrina. O Senhor prometeu que o apóstolo São Pedro e os outros apóstolos seus havia de assentar-se com ele nos céus em 12 tronos, ou melhor, que iriam ser revestidos de poder para reinar com ele, e assim participaram da glória e gloriosa obra de redenção dos homens que ainda vivessem na face da terra e pudesse crer nele. E o apóstolo creu e guardou até o fim essa promessa, tanto que em sua segunda carta universal escreveu: tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, desperta-vos com conselhos, sabendo que previamente hei de deixar
este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte, a morte do corpo carnal, tenhas lembrança dessas coisas. Aí diz o apóstolo que no futuro, depois de sua partida como santo de Deus, ainda iria cooperar com os seus irmãos na fé, no sentido de permanecerem em Cristo. E assim disse, porque todos os santos são anjos, são nos céus santos de poder, e todos eles são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação do seu espírito. Esses fatos provam que o anjo do Senhor são revestidos de poder e das virtudes do Espírito Santo do Pai, conforme a doutrina que ensinamos, os quais são enviados para guardar os fiéis apostólicos nesta terra. Na verdade, todos os santos e anjos servem a Jesus, a Santa Vó Rosa, como Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo, como Supremo Pastor da promessa do nosso Senhor Jesus. Como afirmamos nos ensinos da doutrina, eles comandam os santos e anjos dos céus, os quais eles foram dados por Deus, são revestidos de poder e das virtudes do Espírito Santo de Deus, Pai, para a realização de sua obra. A presença desses santos e anjos é o mesmo que a presença de Deus em nossa vida. São Pedro nos deixou ensinamentos muito importantes, dizendo ao seu povo, ao seu tempo: graças e paz vos seja multiplicadas pelo conhecimento de Deus, o seu poder, de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtudes, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas do Consolador e do Santo Pastor, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo a capacidade e havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, ponto nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé as virtudes, e a virtudes a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver abundâncias, estas coisas não vos deixarão ansiosas, e nem estará até mesmo vivendo na vida daqueles que são ansiosos, mas sim no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando a sua doutrina e a sua verdadeira fé. Assim creiam, confia, sejam fiéis, obedientes, santificados aos preceitos da fé apostólica, para merecerem sempre, como filhos de Deus, toda a proteção dos santos e anjos e a manifestação gloriosa do poder de Deus, o nosso Pai. Amados irmãos, está aí a mensagem falando sobre o poder de Deus, uma mensagem muito rica, mostrando que Deus o Pai, Ele com o seu infinito amor e bondade, com os exércitos celestiais, formados de santos e anjos, são enviados para nos amparar, para nos guardar e nos proteger, nos livrar dos ataques do poder do mal. Mas para isso é preciso vivermos em santidade, santificação, obediência, para merecer de Deus a sua graça, a sua bênção e a sua proteção. Amém. Eu convido a todos para ficar em pé. Nós iremos passar para a parte da oração. É um momento muito importante
amados irmãos, pois a oração, ela nos leva o nosso pensamento aos céus, para que assim possamos receber a bênção do nosso Deus e nos coloca diante do trono de Deus, o nosso Pai. Nós vamos cantar todos juntos o hino de número 174, ó Santa e Bendita Forrosa. Queridos irmãos, nós teremos agora de 3 a 4 minutos para fazermos a nossa oração. É o momento que todos peçam a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nosso Deus, sabedoria para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, até mesmo pelo nosso país, pelos nossos governantes, porque nós apostólicos temos o conhecimento do bem, somos ensinados a orarmos até mesmo pelos nossos inimigos, e é o momento de nós fazermos a nossa oração, buscarmos de Deus, é o momento que o próprio Espírito Santo de Deus emana do seu trono junto à Santa Vó Rosa, a igreja, para nos darmos o alimento espiritual, aquilo que cada um dos irmãos estão merecendo, o qual cada um irá pedir, entregar a Santa Vó Rosa, a Deus, os seus pedidos. Então é o momento que todos nós iremos ter esta oportunidade de falar com Deus. A oração nos liga aos santos para recebermos a graça de Deus, o nosso Pai. Os irmãos terão esses minutos para fazer as suas orações. Amém. Nós vamos todos juntos cantar o hino de número 119, ao único Deus. Queridos irmãos, quero agradecer a todos pela vossa presença, agradeço o nosso coral, nossa irmã regente, a todos os irmãos, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo recompense a todos em bênçãos. E agora chegou o momento de nós agradecermos ao nosso Deus, a todos os seus santos, através da oração final. Oremos. Bondoso Deus, o nosso Pai, graças te damos ao Senhor, por ter nos dado este dia tão belo, tão maravilhoso, e reunir os teus filhos ao Senhor,
qual eles vieram buscar a bênção, a proteção, o amparo, e até mesmo, ó Pai bendito, aprender mais da doutrina de nossa igreja e se santificar ainda mais. Peço que o Senhor, juntamente com o Teu Divino Espírito Santo, derrame a unção, as virtudes sobre nós, nos amparando, nos guardando, nos livrando de todo perigo, todo mal. Querida Mãe Virgem Maria Santíssima, peço que a Senhora tome conta de todos nós, nos amparando, nos abençoando, que a proteção divina de Jesus possa recair sobre nós. Neste momento, querida avó, peço à Senhora, por aqueles que estão acamados em hospitais e maternidade, até mesmo numa cama, no leito de dor, precisando de uma cura, que a Senhora, o Santo Irmão Aldo, possa estender as suas mãos poderosas sobre eles. E até mesmo me lembro desses nomes que aqueles colocaram nesta caixinha de pedido de oração, a favor da sua vida, do seu lar, de algum parente, algum vizinho, colega de trabalho, colega de escola. Até mesmo uma mãe pedindo em favor dos seus filhos, até mesmo em favor do seu lar, de alguma enfermidade. Que a Senhora e o nosso Deus, Jesus e o Santo Irmão Aldo possam tomar conta da vida deles. Agora, Santo Profeta de Deus, despede a cada um deles para os seus lares, dando à noite descanso, amanhã mais um dia, para que assim eles possam realizar seus trabalhos, seus afazeres. Amados irmãos, recebam a bênção do nosso Deus, com a comunhão do seu divino Espírito Santo, que é a bênção da Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, de Jesus e do Santo Irmão Aldo, possa acompanhar a cada um dos senhores. Amém. A paz do Senhor para todos. Está encerrada a nossa reunião.